Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a obra Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Iremos falar sobre o autor, sua biografia, entraremos dentro do contexto histórico e faremos um breve resumo da obra. Também falaremos de curiosidades da obra e do autor. O grupo é composto por mim, Lara Beatriz, Larice da Silva e Luiz Fernando. Este é um trabalho para a disciplina de Literatura Portuguesa ministrada pela professora Xena para a turma de Licenciatura Plena em Letras Português da Universidade Estadual do Piauí. Camilo Castelo Branco foi um escritor português, romancista, cronista, crítico, poeta, filho de Manuel Joaquim Botelho Castelo Branco, de uma pequena família burguesa. Nasceu em Lisboa no dia 16 de março de 1825. Aos 2 anos, fica órfão da mãe e aos 10 anos do pai, e foi criado por sua tia. Ele nasceu praticamente junto com o romantismo em Portugal e vai trazer ao longo de sua vida todo o contexto político português dessa época. Então ele passa a infância e a adolescência vivenciando os conflitos de Portugal. No ano de 1843, Castelo Branco ingressou na Escola de Medicina, na cidade de Porto, porém não chegou a concluir o curso. Tentou também cursar Direito, mas desiste. Pensa em ir para o monastério, mas não dá certo. Afinal, a sua paixão estava mesmo na escrita, tanto que acabou vivendo exclusivamente do trabalho de escritor, sendo conhecido como o primeiro da língua portuguesa a dedicar-se apenas ao ofício literário. E era predominante em suas obras o romantismo. No entanto, não o é totalmente. Camilo gostava de se situar acima das escolas literárias. Além disso, fazia parte da segunda geração do romantismo. Muitos estudiosos de sua obra afirmam que as inúmeras situações dramáticas presentes nos seus romances são transfigurações de sua própria vida. E anos depois, Camilo vai conhecer Ana Plácido, grande mulher de sua vida, e eles se apaixonam. Só que ela está prometida em casamento e acaba se casando. 8 anos depois, eles se reencontram novamente e acabam tendo um caso, que depois é descoberto, e ambos são presos por adultério. E ao sair da cadeia, ele fica com essa mulher que se apaixonou, e eles ficam juntos até o fim de sua vida. Camilo estava muito depressivo, pois havia contraído sífilis, uma doença nos olhos que aos poucos lhe tirava a visão. Logo após o diagnóstico definitivo de que iria ficar cego, ele comete suicídio em São Miguel de Sede, no dia 1º de junho de 1890. E algumas de suas obras são Mistério de Lisboa, 1854, Amor de Salvação, 1864, Onde Está a Felicidade, 1856, e Amor de Perdição, 1862, que foi o seu romance mais famoso, uma novela passional, talvez inspirada em suas diversões amorosas e casos complicados. Camilo Castelo Branco, ele deixou 137 livros e ele escrevia constantemente e deixou inúmeros textos e obras literárias. Bem, fazendo um breve resumo,
O romance se passa centralmente na cidade de Viseu, embora mude de cenário algumas vezes durante o desenrolar dos fatos. A narrativa começa com a história da família de Simão, os seus conflitos com o pai, seus comportamentos agressivos que era movimentado pelos ideais da Revolução Francesa. O Simão, ele era um jovem engajado em defesas públicas e acadêmicas, estudava numa universidade em Coimbra, muito movimentada na época. No entanto, o Simão ele vai passar um tempo em Viseu, cidade em que sua família morava, e é neste período que seu pai percebe o seu comportamento modificado e também descobre que ele está completamente apaixonado pela sua vizinha, a Teresa. O casal, ele mantém sua relação amorosa pelas janelas de seus quartos às escondidas, já que as famílias são inimigas. E o motivo dessa briga de família é que há muito tempo as famílias tiveram esse desentendimento por motivos jurídicos, mas que permanecem incomodando por causa do orgulho de ambos. O Simão, ele retorna a Coimbra para concluir os estudos e se tornar um homem independente, e dessa forma ele poderia voltar a Viseu e casar-se com a sua amada, como havia prometido. Enquanto isso, a Teresa se comunicava com a irmã de Simão através de cartas e acaba sendo descoberta pelo seu pai, Tadeu, que arquitetou um casamento forçado dela com um primo distante para tentar impedir a paixão dos dois. E após sofrer muitas e muitas ameaças, a Teresa envia uma carta para Simão contando tudo. Ao desenrolar da narrativa, o Simão retorna escondido à cidade e fica hospedado na casa de João da Cruz, que é um sujeito que devia um favor ao pai de Simão por causa de uma ajuda que recebeu para escapar da forca, e daí em diante o João se torna o braço direito de Simão. Em um episódio, em uma noite de festa, a Teresa e o Simão, que trocavam cartas semanalmente, eles combinaram de se encontrar enquanto todos estavam distraídos, porém, o primo de Teresa, que estava de olhos fixos nela, o primo de Teresa é o que iria se casar com ela nesse casamento prometido. Ele descobriu todo esse caso e, embora ele não tivesse denunciado publicamente a identidade de Simão, ele quis se vingar. E nessa vingança, o Simão ele resultou sendo ferido durante essa armadilha e esse confronto que foi armado. Ele vai para a casa de João ser cuidado por Mariana, que é filha e enfermeira, e a Mariana acaba se apaixonando loucamente pelo Simão, e ela, já uma jovem melancólica, ela reconhece que esse amor é impossível e irrealizável, e ela se contenta em ser a fiel serva de Simão, e a partir daí ela se torna a mediadora das cartas do casal, do Simão e da Teresa. O Tadeu é revoltado com a sua filha e, como punição, coloca Teresa num convento de Viseu, e a Teresa passa a lidar com os maus modos das freiras deste convento e é dedurada por escrever as cartas que mantinham sua relação com Simão. A partir dessa descoberta das cartas, ela é mandada para um convento em Monchique, mais distante ainda, onde a sua tia era freira. O desfecho do livro Amor e Perdição, do Amor de Perdição, é sempre informado por cartas. O Simão ele aguarda o momento em que a Teresa seria transferida para tentar raptá-la e fugir com ela. No entanto, essa emboscada vai muito mal e o Simão é preso. E ao descobrir da prisão de Simão, seu pai, o Domingos, ele não busca retirar o filho da prisão devido às rixas entre eles. No entanto, quando Simão ele foi condenado à forca, ele decide usar de sua influência para alterar a pena do seu filho. E tudo que ele consegue é que o Simão seja exilado por 10 anos na Índia. A Mariana caiu à beira da loucura com a notícia da forca, mas também logo se recuperou e continuou disposta a continuar ajudando Simão e desejando loucamente ao exílio com ele. O Tadeu ele vai perceber que a Teresa e Simão estariam na mesma cidade, na mesma hora do embarque, e tenta levar a Teresa de volta ao primeiro convento, mas é impedido pela freira, que é tia de Teresa. Chegando o dia do embarque, a Teresa escreve uma carta final para Simão,
e vai ao mirante para vê-lo uma última vez. Lá ela morre de tristeza da doença do amor, como é dito, e o Simão recebe a carta e já no barco ele morre a bordo por uma doença. Logo após, a Mariana, ao saber da morte de Simão, se atira ao mar e morre também no Oceano dos Amores Impossíveis. Análise da obra Amor de Perdição. Um ponto a ser destacado é a influência do romantismo. O romantismo é um movimento marcado pela subjetividade, foi dividido em 3 diferentes momentos históricos e que lhe conferiu 3 fases. Amor de Perdição faz parte da segunda fase do romantismo, ou ultrarromantismo. Por isso a obra tem um tom trágico, dramático, marcado por mortes motivada pelo sentimento. Amava Simão, uma sua vizinha. Menina de 15 anos, rica, herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela do seu quarto é que ele a vira pela primeira vez, para amá-la sempre. Não ficará ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou também, e com mais seriedade que é usual nos seus anos. Dizia assim a carta: E já é o meu espírito que te fala, Simão. A tua amiga morreu, a tua pobre Teresa. A hora em que leres esta carta, se Deus não me engana, está em descanso. Eu devia poupar-te a esta última tortura. Não devia escrever-te, mas perdoa a tua esposa do céu a culpa pela consolação que sinto em conversar contigo a esta hora final da noite da minha vida. Quem te diria que eu morri se não fosse eu mesma, Simão? Daqui a pouco perderás de vista este mosteiro, correrás milhares de léguas e não acharás em parte algum do mundo voz humana que te diga. 2 homens ergueram o morto ao alto, sobre a morada, deram-lhe o balanço para o arremessarem longe, e antes que o baque do cadáver se fizesse ouvir na água, todos viram e ninguém pôde segurar Mariana, que se atirará ao mar. Viram-na um momento bracejar, não para resistir à morte, mas para abraçar-se ao cadáver de Simão, que uma onda lhe atirou aos braços. Em cada mulher, 4 mulheres incompreensíveis, pensando alternadamente como se hão de desmentir umas às outras. Curiosidades sobre a obra. Camilo Castelo Branco escreveu a obra em apenas 15 dias, quando estava preso em uma cadeia de Porto. A obra é baseada em um caso verídico de um senhor que estava na mesma cadeia que o autor e em sua vivência. A obra já foi adaptada ao teatro, ao cinema, incluindo uma ópera. Existe uma edição especial dirigida aos emigrantes portugueses de todo o mundo. Foi o primeiro best-seller português, impulsionando assim Castelo Branco a escrever Amor de Salvação, um contraponto. É o romance português mais popular traduzido em diversas línguas e é considerado uma obra-prima da ficção de língua portuguesa. Esses fragmentos da obra deixam bem clara a influência do movimento ultrarromântico. Mostra a paixão à primeira vista, uma paixão maior do que todo mundo, o egocentrismo, o exagero sentimental, quando Teresa mesmo morrendo fica confortável em apenas escrever para Simão. Nos mostra também a tendência de fugir da realidade quando Mariana se suicida e a idealização do amor por parte de Simão e Teresa, e todas essas características são ultrarromânticas. O autor também faz uma crítica de como as mulheres eram tratadas naquela época.